Seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui no alojamento O Malamen e no Tirando Dúvidas com o Malamen de hoje irei responder a uma dúvida de patologia que recebi lá no meu WhatsApp de um inscrito daqui do canal. A primeira questão é: pacientes imunocomprometidos produzem granulomas? O que são complexos de Ghon? Será que no raio-x de tórax desses pacientes imunocomprometidos é possível observar complexos de Ghon? Antes de eu responder essas questões, não esqueça de subscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Então, vamos às respostas. Para começar a responder a primeira questão, é importante referir o que são granulomas. Os granulomas são um padrão de inflamação crônica. A inflamação crônica ela é causada geralmente por estímulos nocivos persistentes ou pela existência de micro-organismos resistentes à eliminação. Durante a inflamação crônica ocorrem três processos em simultâneos: uma inflamação ativa, uma destruição tecidual e a reparação por fibrose, ou seja, a cicatrização. E esse processo todo envolve várias populações celulares e seus mediadores químicos que são secretados. E dessas células todas destacam-se as células mononucleares, como é o caso dos macrófagos e dos linfócitos, mas também participam os plasmócitos e outras células, como as células polimorfonucleares, os neutrófilos e os eosinófilos. Perante uma agressão, os macrófagos são ativados, e quando esses macrófagos são ativados, eles estimulam outros macrófagos, assim como causam a liberação de mediadores químicos, como é o caso das citocinas. E essas citocinas irão atuar sobre os linfócitos T. E esses linfócitos T, quando sensibilizados, eles causam o recrutamento de leucócitos, como é o caso dos neutrófilos e dos eosinófilos. Assim como também liberam linfocinas, que são mediadores químicos, que atuam sobre os macrófagos, ativando outros macrófagos, e assim o ciclo se repete. Bem, voltando aí à questão, imunocomprometido significa que é um paciente com o sistema imune afetado, em que a capacidade de defesa está reduzida. Não quer dizer que não existe capacidade de defesa do organismo, mas que essa capacidade de defesa não opera a 100%. Então, por isso, sim, existe formação de granulomas em pacientes imunocomprometidos. E essa formação de granuloma resulta da resposta imune parcial do hospedeiro. Por exemplo, nesse caso concreto da tuberculose, os bacilos normalmente estão dentro do nosso organismo, mas por termos um sistema de defesa forte, eles não chegam a atuar. Mas com a infecção do HIV, em que os linfócitos T e CD4 são enfraquecidos, ali os bacilos de Koch começam a atuar dentro do nosso organismo. Por isso que geralmente a tuberculose é a primeira doença oportunista que surge em pacientes infectados por HIV. E a existência desses bacilos levará à formação de granulomas, resultante do desenvolvimento da imunidade mediada por células, que faz parte da resposta imune parcial do hospedeiro. Um aspecto importante é que a infecção pelo Mycobacterium tuberculose não tem uma fase aguda, é sempre uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica geralmente é uma inflamação crônica granulomatosa. E o granuloma da tuberculose é um granuloma caseoso, com foco de macrófagos ativados que tomam a forma de células epiteliais, daí denominado de células epitelioides. Essas células são margeadas por fibroblastos, linfócitos, histiócitos e células gigantes de Langerhans. As células gigantes de Langerhans são macrófagos gigantes, com vários núcleos, e os núcleos dessas células estão dispostos em ferradura ou meia-lua, como aparece nessa imagem aqui. E o granuloma caseoso ainda apresenta uma necrose central com restos granulares amorfos. E tudo isso é possível observar com uma coloração de hematoxilina e eosina. E como dizia minha docente de patologia, tudo isso não passa de histologia básica. A tuberculose é um clássico exemplo de necrose caseosa, daí o nome granuloma caseoso. Para não tornar o vídeo longo, eu paro por aqui. Não esqueça de subscrever o canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e comentar ali a sua dúvida. Então, nesses outros dois vídeos aqui, vão encontrar as respostas para as outras questões. Vemo-nos lá!